Shiva Shambho, eu sou Gayan do projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui, agora, comigo, na luz do Divino Ser. Antes de nós entrarmos nos nossos diálogos de hoje, na nossa partilha, trazer a nossa historinha, os nossos conteúdos, eu gostaria de convidar você para visitar a nossa página, onde nós apresentamos esse novo trabalho que nós estamos desenvolvendo dentro do campo das artes plásticas. Porque eu sou um artista plástico, né? Estou outras coisas no mundo, mas a minha essência sempre foi, né, o meu senso laboral sempre foi focado nas artes plásticas, na pintura, né? Desde criança que eu vejo quadros na minha tela mental. Enfim, e claro que temos outras linhas de atuação como terapeuta, até mesmo esse trabalho que nós desenvolvemos aqui, mas a arte plástica, as artes plásticas ou a pintura sempre foi algo muito ligado à nossa essência. Então eu gostaria que você visitasse essa página. Né? Estamos convidando a que você possa, né, visitar. O link está na descrição do vídeo abaixo. É o primeiro link da descrição, né, nesse novo ciclo, né, que é um trabalho de acrílico sobre papel que nós denominamos de fluxos. Né? E são concepções trípticas, ou seja, são trípticos. São três trabalhos que no todo formam uma unidade, mas que podem ser vistos e apreciados de forma separada. Né? Então são concepções trípticas, ou trípticos. Bom, é isto. Então fica aqui o convite. E vamos para as nossas partilhas de hoje. Né? Na Índia, às margens do rio Ganges, né, Gangamá, esse rio que, segundo a tradição, nasce da cabeça de Shiva, né? Ou seja, ou melhor, ele vem do mundo espiritual e a potência espiritual vibratória dele é tão grande que o rio Ganges ele não teria como adentrar no mundo físico, né, sem causar grandes danos, tamanha sua potência espiritual. Então Shiva, né, ele permite que primeiro caia em seus cabelos, né, na sua cabeça, para que depois flua como expressão material, como manifestação material no mundo. Então, por isso que o rio Ganges, ou Gangamá, é tido como um rio sagrado, e ele traz uma energia espiritual desde a sua nascente em Gangotri, né, cortando toda uma extensão de terra, né, e servindo a tantas pessoas. Bom, às margens deste rio, Rio Ganges, né, morava um homem que se chamava Rudranath. Né, e Rudranath era um yogi, praticava o yoga, devoto de Shiva, né, sempre pensando nas glórias transcendentais do divino, enfim. Mas houve um período em que Rudranath se sentiu muito angustiado, muito entristecido, né? E ele viu o mundo, as pessoas, como as pessoas estavam vivendo vidas nada ditosas, com tantos sofrimentos, sofrimentos que elas mesmas, a si mesmas, causavam, né, por estarem tão imbuídas de ilusão, de ignorância, né, as pessoas sempre em conflitos, né, ou seja, um caos aparente manifesto no mundo e tanto sofrimento. E ele, diante de tudo aquilo, uma pessoa muito sensível, ele chegou a um período em que ele entrou num processo depressivo, ele ficou muito sensibilizado, muito sensível. E um dia ele foi para as margens do rio,
Ganges, sentou-se à margem dos rios e começou a ponderar sobre tudo isso, e uma grande tristeza invadiu o coração dele. E ele se sentia extremamente triste, né? Uma tristeza profunda, né? Com raízes no seu coração que sangravam. E naquele momento ele pediu uma luz ao plano divino, né? Que viesse, né? Algo, alguma mensagem, alguma manifestação para ele. Né? E ele pediu com muito ardor, muita fé, né? que viesse uma luz. E a luz veio. Enquanto nós pedimos, a manifestação atende. Então veio na forma de um emissário celeste. Então ele viu ao seu lado um emissário celeste, nimbado de luzes divinais, né? E ele ficou muito impactado, e esse emissário celeste perguntou o que ele queria. Ele falou assim: eu queria que você pudesse ir diretamente a Shiva e trouxesse uma palavra de consolo diretamente de Shiva para mim. Aí o emissário celeste falou: assim será feito, e partiu. Instantes depois, o emissário celeste volta, né, se manifesta ao lado dele e diz: Shiva te mandou um recado. E ele falou: qual é? Perante tudo aquilo que ele estava vivendo, né, todas as dores que ele estava sentindo. Ele falou: Shiva pediu para te dizer, tudo isso passa, tudo isso passará. Enquanto o emissário disse aquilo, ele conseguiu sair daquele momento transitório de dor e perceber a vida como um todo, a eternidade da vida cósmica, né, transmaterial ou supramaterial, ou seja, que um momento numa existência não é nada perante ao todo, né? Então, diante daquele vislumbre, né, aquela dor, aquele momento, né, se extinguiu, né, foi devorado por um fogo de luz divina, e ele, né, imediatamente teve as suas dores, né, apaziguadas, e lhe veio um estado de euforia, de alegria muito grande, né? Quer dizer, migrou de um estado de tristeza, de depressão, para um estado de euforia, de alegria, e ele ficou muito alegre, muito feliz, e começou a se exaltar e tudo. Aí o emissário celeste virou para ele e falou assim: então, isto também passará. Ou seja, tanto a tristeza como a euforia são transitórias. Tanto a dor como o prazer é transitório. Tanto o sofrimento quanto o prazer é transitório. Qual seja, tudo nesse mundo manifesto é transitório. Então, se nós nos apegamos tanto a um quanto ao outro, nós vamos sair de um estado de equilíbrio, de equanimidade. E isso nos vai ser nocivo. Tanto o entusiasmo, esse entusiasmo, não o entusiasmo divino, mas esse entusiasmo motivado por alegrias efêmeras, quanto a tristeza, também motivada por percepções pontuais, né, de eventos localizados, tudo isso passa, né? Tudo isso não tem sustentabilidade, tudo isso é uma expressão da própria existência no seu jogo divino, né? E as flutuações de emoções e de percepções que temos,
né, a partir daquilo que nós experienciamos como seres sencientes, locados, situados no plano da matéria. Então, tudo isso passará. Tanto a tristeza, né, a angústia, como também o prazer, essa alegria, né, que é uma alegria circunstancial. E tudo isso passará. É interessante que isso nos faz lembrar de uma passagem do Bhagavad Gita, quando exatamente o capítulo 12, né? E no capítulo 12 é justamente quando Arjuna pergunta a Krishna, faz uma indagação a Krishna, qual era o devoto, não é? Ou qual era o yogi mais perfeito, aquele que concebia Ishvara, Deus, o Brahman, né, de forma pessoal e mantinha uma relação pessoal, devocional com Deus, ou aquele que trabalhava de forma impessoal, né, que não via, né, a manifestação, ou Ishvara, ou Bhagavan, como algo pessoal, assim como uma impessoalidade, e trabalhava a partir desses aspectos. Né? Isso é o capítulo 12 do Bhagavad Gita. E no versículo 15, aí Krishna começa a falar qual é o yogi perfeito, quer dizer, e ele fala assim, aquele que é muito querido a mim, ou seja, o yogi que é muito querido a mim. E passa a nomear várias posturas que deve ter esse yogi. Né? E no canto 15, ou no versículo 15 do capítulo 12, Krishna vai falar exatamente sobre isso. E é fantástico. Aliás, o Bhagavad Gita como um todo é extraordinário. Né? Então, Krishna vai falar com Arjuna, né, que aquele que não causa perturbações e que por nada ou ninguém é perturbado, que é equânime no sofrimento e na alegria, né? Livre do medo e da ansiedade. Este é muito querido a mim. Equanimidade, essa palavra aí é chave. O que Krishna fala para Arjuna aqui? Que aquele que não causa perturbação aos outros, ou seja, quem causa perturbação aos outros? São aqueles que vivem em transtorno emocional e mental. Todo aquele que vive em transtorno emocional e mental causa perturbação aos que estão no seu entorno. Causa distúrbio ou distonias vibratórias que afetam o ambiente, a psicosfera, enfim. Ou seja, aquele que não causa perturbações aos outros e que também não é perturbado por nada ou ninguém. Ou seja, não há nada que alguém faça que possa atingi-lo. Ele não é perturbado, nem mesmo quando ele é agredido, porque ele vê além da agressão, vê, né, que quem agride na verdade está pedindo socorro, que na verdade o desequilíbrio está no outro, que não tem nada a ver com ele. É esse que não se perturba, nem perante o elogio, nem perante a crítica. Esse estado de imperturbabilidade. Isso é muito exaltado no Bhagavad Gita e no caminho do yoga. Então, aquele que não causa perturbações a ninguém, mas que também não é perturbado por nada ou ninguém, e que é equânime na alegria e na tristeza, no prazer e na dor. Ou seja, e é exatamente o que Rudranati estava passando, o sofrimento, a dor. Né? Quer dizer, se você consegue ser imperturbável e perceber que isso é transitório, como também essas alegrias momentâneas que o mundo material nos traz, né, também são transitórias, também passarão. Quem consegue ver além disso tudo e se mantém centrado no ponto equânime, equidistante, vendo tudo de forma distanciada, sem se perturbar por absolutamente nada, esse é o yogi.
Esse é o yogi perfeito, né? Que é livre do medo e da ansiedade, como diz Krishna, livre do medo e da ansiedade. Porque medo e ansiedade vêm da não equanimidade. A não equanimidade é que traz o sentimento do medo, do temor e a ansiedade, né? Que é esse estado de insegurança e de volúpias que não se contém, né? Este é muito querido a mim. Este é muito querido ao plano divino, à consciência divina, ou a esse eu sou. Porque, na verdade, o Bhagavad Gita, quando falamos do diálogo de Krishna com Arjuna, ou de Arjuna com Krishna, o Krishna representa o eu superior, né? E Arjuna o eu personal, a consciência do ego. Então, é o eu superior, é um instrutor espiritual interno falando, uma consciência egóica, personal, né? Isso é muito bonito. Então, este é muito querido a mim. Equanimidade, essa palavra é chave, né? É você não se perturbar, estar equânime, tanto no sofrimento quanto na alegria, né? Isso é uma postura perfeita. Aquela pessoa que não se perturba, que é sempre serena, que é sempre o mesmo, não importa as circunstancialidades. Que atravessa o céu ou o inferno sem se mudar. Isso nos lembra a famosa oração de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila foi uma mística extraordinária. E ela tinha uma oração que falava justamente sobre isso. É uma oração que eu gosto muito, né? Quando ela dizia: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus é permanente. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Essa é a oração de Santa Teresa d'Ávila. E ela também nos remete a esse estado de equanimidade. Ou seja, nada te perturbe, nada te espante. Nada, absolutamente nada. Nem mesmo se o apocalipse começar amanhã, isso não deve te perturbar. Isso não deve te espantar. Nem o fim do mundo deve te espantar. Porque se esse mundo tiver um ocaso, um fim, outros mundos existem, outros mundos virão. Nem a morte deve nos perturbar, porque a morte é só uma passagem. Ou seja, nada, nada, absolutamente nada te perturbe, nada te espante, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? Tudo passa, né? Tudo passa. Como diz o emissário celeste para Rudranati, isto também passará. Ou seja, tudo passa, tudo está no plano da transitoriedade. Nada é permanente nesse plano de existência. E se nada é permanente, por que nós vamos nos apegar àquilo que não é permanente? Tanto a euforia, a alegria, como a tristeza, a angústia vão passar. Tudo passa, né? Aí ela fala assim, tudo passa, ponto. Deus não se muda. Ou seja, Deus é a única coisa que é permanente. Tudo passa, menos Deus. Deus não passa. Por quê? Porque Ele é a permanência. Ele é aquilo que não muda, que é sempre o mesmo, né? Ou seja, é aquilo que não está no plano da transitoriedade, no plano da manifestação da existência. Deus está no plano da vida. Né? E na vida as coisas são permanentes. Isso é a própria eternidade. Então Deus não muda. Logo, ele é a única coisa real, porque não transitória, não sujeito a passar. Deus não muda. Aí ela coloca assim, a paciência tudo alcança. O que é a paciência? Paz, pax, ciência, a ciência da paz. Ou seja, você ter consciência da paz, ou você está imbuído de uma paz. Essa paz é a imperturbabilidade. Paciência significa ser imperturbável, né? Aquilo que Krishna falava, aquele que
que não causa perturbações a ninguém e não é perturbado por coisa alguma ou nenhuma pessoa. Isso é paz, ciência, né? Então, aquele que está constantemente em paz. E só pode estar em paz aquele que não é afetado nem por pessoas, nem por circunstancialidades e nem por eventos ou fenômenos advindos da natureza. A paciência tudo alcança. E é verdade. E esse final da oração de Santa Teresa d'Ávila é fabuloso, quando ela diz: quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Só Deus basta. Fantástico. Quem a Deus tem, nada lhe falta. E é verdade. Só Deus basta. Quando nós vemos, né, lá na Bíblia, e as pessoas repetem muito dos Salmos, quando fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que é uma tradução equivocada. Não é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Porque as coisas faltam. Quando nós estamos no plano da materialidade, neste mundo, as coisas faltam. Falta às vezes recursos material, falta saúde, às vezes falta felicidade, falta... Ou seja, a carência também se manifesta no plano da materialidade. Nós não conseguimos reter, possuir as coisas se vão. Isso é faltar. Então não é que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque as coisas faltarão. É próprio da materialidade. Na verdade, a tradução é: o Senhor é meu pastor, não me faltará, quer dizer, Ele não me faltará. Tudo mais pode faltar, mas Ele, essa essência que é verdade, isso não falta. Ou seja, Deus é uma constante, é a verdadeira realidade. Ele não falta. Pode acontecer o que acontecer, cair céus e terra, mas Ele não falta. Ou seja, Ele é a única coisa que é constante, que é o mesmo que é dito por Santa Teresa d'Ávila, quando ele diz que quem a Deus tem, nada lhe falta, porque só Deus basta. É a mesma coisa. Então, como é bonito ver, tanto no Bhagavad Gita, como na mística de Santa Teresa d'Ávila, como nos Salmos, né, dentro da tradição judaica, nós vemos a mesma expressão, a mesma coisa, com roupagens diferentes. Essa é a linguagem do divino, essa é a beleza daquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, como dizia o nosso amado Samana Jesus, o Cristo cósmico, né, que envolve a terra com seu manto de luz. Então, gratidão a você que está aqui conosco, né, compartilhando dos nossos conteúdos, que possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga sem fronteiras. Espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambho.